Bem, eu vou fazer a tabela hash com o endereçamento aberto e o método de multiplicação. E também para tratar as colisões, o rehash duplo. O, vou criar algumas variáveis, né? E a tabela é de usuários dessa classe users. O primeiro método que eu vou fazer é o isCheia, que verifica se a tabela está cheia, né? Comparando com a quantidade e o tamanho do array. O segundo método que eu vou fazer é o hash, que, que é responsável por calcular o índice da tabela hash, com base no ID, né? E, e é só isso. Ele apenas calcula. Aí eu decidi criar uma variável tamanho, depois eu vou mudar ela no final do vídeo, porque ela deu erro. O segundo método foi o segundo hash, que eu vou usar no rehash para tratar as colisões. Não tratar, é passar o, o rehash para ser o próximo. Agora eu vou fazer o rehash usando o hash e o segundo hash. Aí no rehash eu preciso fazer com que ele recalcule o hash, recalcule o rehash até dar certo. Até não tiver. Até tiver vazia. O próximo espaço vazio ele vai adicionar lá. Agora eu vou fazer o método adicionar, né? Vou começar para testar se tá cheia, porque se tiver cheia não tem como adicionar, né? Esse código eu até refatorei depois, que eu não gostei muito quando eu terminei ele. Pronto, aí a posição é o hash do ID. E, e se essa posição tiver preenchida, ele calcula o rehash. E aí ele adiciona na posição certa e incrementa na quantidade. Depois eu fiz o método recuperar, que com base no ID ele calcula o hash e busca que tem um tempo constante. Se o ID buscado não for igual ao ID que foi inserido como parâmetro, ele calcula o rehash. Se não encontrar, é porque o usuário não foi encontrado, não existe. E no final ele retorna o usuário, caso acha, né? O print é um for normal que que eu coloquei, que eu até é, refiz o toString do user para precisar só imprimir o toString dele. E aí eu coloquei uma setinha e depois coloquei para printar início, não, fim, quer dizer. O crescer, o método crescer, eu criei uma tabela antiga que recebe a tabela de agora, né? Criei uma tabela com o dobro do tamanho, zerei a quantidade e a tabela. E setei a tabela como uma tabela nova. E aí eu vou adicionando os itens da tabela antiga na tabela atual, que vai. Porque vai mudar o ID, ou vai mudar o hash delas, por conta do tamanho do array. E aí no final, eu testando, né? Está certo. Acabei esquecendo do construtor. E aí no final eu adiciono alguns. Isso foi um erro por causa da variável tamanho.
Acabou dando um erro porque eu tinha que instanciar. Aí eu coloquei ela dentro do construtor, instanciei dentro do construtor e no método crescer, porque senão ia dar o mesmo erro. E coloquei a condição para quando o rehash for igual ao hash, porque senão vai substituir. E aí no final vai adicionar algumas pessoas. é, e aí deu tudo certo. E é isso. Muito obrigado.